Imposto 2014, chegou a hora de prestar contas ao leão. Arte cinematográfica, cartazes de filmes viram desenhos nas mãos de artista mineiro. E na entrevista de estúdio de hoje, o assunto é a nova classe média brasileira. Olá! Atualmente existem diferentes metodologias para se definir o que é a classe média. Uma delas é aquela criada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que considera como parte dessa classe famílias que recebem entre R$ 291 e R$ 1.091 por pessoa. Independentemente da classificação, é fato que na última década, uma faixa da população que estava excluída cresceu economicamente e passou a consumir produtos antes restritos às classes altas. Segundo pesquisa da Serasa Experian e da consultoria Data Popular, se a classe média brasileira formasse um país, seria a 18ª nação em consumo. A classe C, como também é conhecida, gastou mais de R$ 1 trilhão no ano passado e movimentou 58% do crédito no país. A pesquisa, denominada Faces da Classe Média, ouviu 4.000 pessoas e também faz uma projeção do consumo para este ano. Segundo o levantamento, a classe média pretende comprar mais de 8 milhões de viagens nacionais, quase 7 milhões de aparelhos de TV, cerca de 5 milhões de geladeiras, 4 milhões e meio de tablets, 4 milhões de smartphones, pouco mais de 3 milhões de viagens internacionais, 3 milhões de carros e 2 milhões e meio de casas ou apartamentos. Mas será que apenas o consumo define a classe média? Estariam esses novos consumidores satisfeitos com os serviços de saúde, educação e cultura oferecidos atualmente pelo poder público? E qual a relação desses emergentes com a classe média tradicional? Para responder a essas e a outras perguntas e falar mais sobre a nova classe média brasileira, o Plano Aberto recebe aqui no nosso estúdio o economista, diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas à UFOP, José Arthur Ferreira. Professor, muito obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite. Tá, não sou eu que agradeço. Primeiro a gente queria saber como que surgiu essa nova classe média, professor. Na verdade, a ideia de classe média é uma ideia um pouco controvertida, né? O conceito surge no período do pós-guerra, nos chamados países capitalistas centrais, Europa, Estados Unidos, com o objetivo de dar conta da inclusão da classe trabalhadora em padrões de consumo mais modernos, né? Ou seja, no consumo de bens duráveis. E o que se deve ao aumento dessa nova classe média, professor? Bom, alguns órgãos de imprensa, alguns autores têm defendido que uma certa estabilidade do crescimento econômico no período recente, uma inflação aproximadamente sob controle, e uma expansão do crédito a taxas mais aceitáveis, na verdade incluiu uma parcela expressiva da população no consumo de bens duráveis. Professor, e tem um certo preconceito da classe média já tradicional com a nova classe média? Bom, acho que o Brasil é um país com uma cultura muito patrimonialista, As elites, em geral, se apropriam do Estado, colocam o Estado a seu serviço e quando, mesmo de forma muito tímida, você começa a executar políticas públicas, com políticas sociais compensatórias, com Bolsa Família e outras coisas, sustentar um gasto público mais significativo em saúde, educação, infraestrutura, isso acaba despertando uma certa irritação daqueles que não desejam um país com uma distribuição de renda mais equitativa. Bom, professor, muitos estudiosos e economistas defendem que o aumento do consumo dessa nova classe média que fortaleceu a nossa economia durante a crise imobiliária lá dos Estados Unidos e do euro na Europa. O que o senhor acha? A crise está ligada, na verdade, entre outros aspectos, a liberalização financeira e um endividamento muito forte das famílias, que não foi acompanhado de crescimentos tão expressivos do ponto de vista da produtividade. No nosso caso aqui, a expansão do gasto público e a expansão do crédito certamente contribuíram para amenizar um pouco os efeitos da crise econômica sobre o país. Agora, contribuiu também
um crescimento razoável das exportações, ainda que concentrado sobre os bens primários. Professor, e essa nova classe média, onde ela está trabalhando, onde eles estão atuando? O que a gente observa é que essas camadas que estão sendo incluídas, né, elas estão em atividades e serviços que, em geral, são atividades pouco dinâmicas do ponto de vista do crescimento econômico, né? Em geral, são serviços de manutenção, limpeza, vigilância, serviços de apoio às famílias, serviços de logística, distribuição. São geralmente empregos no comércio, né? São empregos geral que não exigem um nível de qualificação muito elevado e que também não estão associados a um crescimento significativo da renda das pessoas ali ocupadas. O senhor está falando aí no crescimento de renda. Esses dados, esses números, essa classificação, ela não é muito economicista, professor? Já que aumentou essa classe média, mas a desigualdade no nosso país ainda continua. Na verdade, para você pensar em termos de uma expansão do extrato médio da população de forma mais sustentável, né, você tem que pensar em crescimento da produtividade, ou seja, é necessário você ter políticas, sobretudo políticas públicas, né, do Estado, fortemente distributivas em saúde e educação, para do lado da oferta de mão de obra você qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho e do lado da demanda você ter possibilidade de ocupar essas pessoas em atividades de maior conteúdo, como eu disse, científico, tecnológico, como forma de induzir justamente o crescimento, esses ganhos de produtividade, que são esses ganhos de produtividade que de forma sustentável, a longo prazo, você vai ter condição de distribuir, entre outras formas, através do crescimento dos salários reais e do crescimento do padrão de consumo de uma parcela mais expressiva da população. Professor, obrigado pela participação e os esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Muito obrigado. E a pesquisa da Serasa Experian e da consultoria Data Popular mostra que a expectativa é de continuidade no crescimento da classe média. Esse segmento, composto por 108 milhões de pessoas em 2013, tem previsão de chegar a 125 milhões em 2023, o que representaria 58% da população. O que te chama a atenção em um filme? Ao ser lançado, um filme atrai os olhares do público geralmente pela história, pelos atores, pela fotografia e também pela divulgação. E nessa divulgação, os cartazes são fundamentais. Eles podem revelar muito sobre a obra, o estilo, as características sociais, a época em que se passa o enredo. Ele pode ser a peça-chave para um filme deslanchar. Na reportagem a seguir, você vai conhecer o trabalho do artista plástico mineiro Tiago Pena, que faz desenhos em fotogramas de cartazes famosos. Comparado à fotografia de uma pessoa, os cartazes dos filmes ilustram a obra, os costumes da época e a ideia central a ser exibida e fazem um convite ao espectador. No cinema existem cartazes que já sopraram a velhinha dos 100 anos. É o caso da produção francesa A Viagem à Lua, que foi exibida nas telonas em 1902. O cartaz mostra a famosa cena da nave espacial pousando no olho da Lua. Não foi muito difícil, não. Eu peguei vários fotogramas de cada filme que eu tenho que trabalhar e eu vou analisando cada imagem, combinando elas, pensando novas formas, que cada imagem que eu fiz é a junção de vários fotogramas. Os quadros que afetam um pouco a nossa construção simbólica do cinema ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, um grande percurso autoral que o Tiago Pena, que é o nosso artista plástico, está desenvolvendo através de figuras que ele e nós, enquanto curadoria, pensamos um pouco essa arte cinematográfica. Para o artista, a construção dos novos cartazes parecia uma brincadeira com os pincéis. O estudante Caio Barreto achou algo difícil de fazer. Eu achei impressionante, porque ontem de manhã eu vim aqui no Instituto, eu estudo aqui, e vi ele fazendo lá com um pincel, uma espécie de canetinha, e achei que seria impossível ter um trabalho como esse. Quando eu vim, ele estava fazendo um deles. Aí, quando eu cheguei aqui hoje e vi esse trabalho complexo, parece que é tudo milimetricamente feito, né? Eu achei fantástico. Os cartazes dos filmes que você viu na reportagem pertencem ao Centro de Referência Audiovisual, o CRAVE. O centro é uma das instituições de memória de Belo Horizonte, que se dedica à preservação de acervo audiovisual. Atualmente, o prédio do CRAVE, na capital mineira, passa por uma reforma e a visitação, que é gratuita, está sendo feita sob agendamento. É só enviar e-mail para crave.fmc@pbh.gov.br.
Começou no último dia 6 o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2014 à Receita Federal. Esse ano é preciso ficar atento à data limite para a entrega, pois ela será menor. Termina no dia 30 de abril. A multa mínima para quem não declarar dentro desse prazo é de R$ 165. Deve prestar contas ao Leão todo cidadão que teve rendimentos tributáveis acima de R$ 25.661,70 em 2013, ou aqueles que possuem a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300 mil. Neste ano, a novidade é que não será mais permitida a entrega das declarações em disquete ou pendrives nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Agora, elas podem ser feitas por meio de um aplicativo gratuito para tablets e smartphones, disponível no Google Play e na Apple Store. Pela internet, as declarações continuam a ser realizadas no site da Receita Federal, receita.fazenda.org.br. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo Plano Aberto.